aí. A história da minha, né, no caso, trajetória, passou por isso, né? Porque, por exemplo, até o ano da minha formatura, 1971, não existia calculadoras nem de 4 operações, né? Era tudo na régua de cálculo, que era uma régua muito inventiva. Os cientistas do mundo inteiro contribuíram na ocasião para isso, com trigonometria, com equações, com multiplicação, potenciação, radiação e etc. E a gente utilizava, então, essa régua como instrumento de trabalho para poder fazer os cálculos, né? Sim. E, posteriormente à minha formatura, 72, 73, ainda persistia o uso dela como elemento de cálculo. Em 73, no final de 73, não esqueço, surgiram as calculadoras de 4 operações com raiz quadrada. 4 operações, mais a raiz aquilo quadrada. era o... Ora, então já foi assim um supra-sumo, né? Uma economia assim, de tempo e de esforço mental tremendo. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Polo Vale Decor, Smart, Lajes e Protenção. Quem quiser fazer uma laje de grandes vãos, pode contar com a Smart Lajes e Protenção. Falando em proteção, em projetos estruturais, uma honra. Hoje estamos aqui com o professor Marcos Terra, que é formado pela FUMEC, Fundação Mineira de Educação e Cultura. Também tem especialização em Engenharia de Materiais pela Escola Kennedy. Também lecionou, né? Foi professor pela Escola de Engenharia Kennedy e também na FUMEC também foi professor. Bem-vindo, professor. Que honra. Muito obrigado, agradeço o convite. E é, para mim, uma satisfação imensa contar um pouco da nossa história e um pouco da engenharia. Obrigado você. Também esqueci de comentar, ManzaCast e a Convapcast juntos aqui no mesmo podcast. Professor, formado desde 1971, não tinha nem nascido. Conta um pouco da tua história aí, pessoal. A história da engenharia no Brasil, de Lajes, passa pelo seu nome. Muito obrigado. Desde essa época, não é? Aliás, um pouco até anterior, mais precisamente em 64, eu iniciei a minha carreira como professor de matemática, ainda muito jovem, e sempre pretendendo cursar a engenharia civil. E esse curso, né, de matemática que eu aplicava nos colégios que me fez a subsistência, me permitiu sobreviver aí com esse trabalho até o final do curso de engenharia civil, que foi em 71. Então você já era o professor antes da engenharia? Já era o professor de matemática e desenho geométrico em vários colégios de Belo Horizonte. Então, em 71, concluindo o curso, e já estagiando em escritório de estruturas, né, de concreto armado e protendido, eu descobri mesmo aquele caminho que eu deveria seguir, que é o caminho das estruturas, né, que requer a matemática quase que todo dia, e, ao mesmo tempo, a tecnologia do concreto, né? Sim. E, fazendo essa escolha, passei a ser professor de engenharia civil da PUC Minas, na Universidade Católica, e da Escola de Engenharia Kennedy, em 1973. E lecionei até 2023. 73. Portanto, após 50 anos de magistério superior, né? Sim. E 60 de magistério geral, eu comecei em 64, né? E nós encerrei ali a graduação, esse trabalho diário, né, de aulas. Sim. E assim a minha carreira foi marcada e até hoje repercute muito como professor, né? Durante esse período
de vida profissional, já dentro da engenharia de estruturas, Uhum. uns 20 anos depois, portanto, nos anos 90, né, Sim. surgiu a oportunidade de ter formas de plástico para moldar lajes nervuradas, pois a Uhum. laje nervurada, muito conhecida no mundo inteiro, era sempre com inertes, com elementos embutidos no concreto, O vamos dizer EPS, assim, né, que é utilizado. e até defino, para muitos que ainda não ouviram, a laje nervurada é a laje maciça, com as mesmas propriedades, Sim. porém com menos concreto na zona de tração. Só isso. Aquele concreto dispensável da zona de tração, que Uhum. pudesse sair, teria uma forma qualquer de tirá-lo, né? Daria menos consumo de concreto, menos peso desse Exato. próprio e, consequentemente, mais economia. Uhum. E o Wilkinson, olha para você ver, em 1856, ele Rapaz. escreveu, 160 e tantos anos atrás, ele escreveu em Londres Uhum. que poderia ser, na zona de tração de uma laje, colocada uma caixa no lugar do concreto, uma caixa oca de gesso. Isso é de autoria desse Wilkinson, um inglês que, com essa declaração naquela época, reservava, como se fosse uma patente, a Sim. ideia da caixa de gesso no lugar do concreto na zona de tração. E ele queria comercializar isso, fabricar e comercializar isso, o que não foi muito o sucesso comercial dele, né? Uhum. E então entramos no século XX, XIX, é quando ele criou essa ideia. 20, quando começamos a praticar, no lugar dessa caixa de gesso, Certo. alguma coisa qualquer que fosse mais simples de ser encontrado, como um tijolo de cerâmica, um bloco de concreto, hoje um EPS, que é o poliestireno expandido, e com isso vai se tirando o concreto mais pesado, né? E custoso, valor maior, por uma coisa mais leve e de custo menor. E também, então, há muitos anos, mais de 50, ainda não, no século XX, né, Uhum. já começaram a surgir a forma recuperável para esse lugar. Sim. Ela, inicialmente, muito quebradiça, né, com estrutura de plástico, com fibra de vidro, Certo. passaram a existir a moldagem de um espaço, né, no fundo da laje que não consumisse concreto, retirando a forma, nada se incorporando à laje. Uhum. Mas a forma quebrava muito, daria muita indenização ou mesmo custo para o construtor. Então, Certo. encerra aí essa primeira parte da nossa exposição, é a forma em PP, em polipropileno, adequados para ter resistência e flexibilidade. Uhum. Isso, então, é que foi oferecido nos anos 90 a que se fabricasse aqui no Brasil. E os mineiros lá de Belo Horizonte, Gustavo e Raul Pena, eles fizeram, então, a Atex do Brasil, formas recuperáveis para lajes nervuradas inicialmente. Sim. Né? E eu, convidado como estruturista para ser o divulgador dessas formas, consequentemente, da aplicação da laje nervurada em maior escala aqui na nossa região, no nosso país. Né? Maravilha. E nasceu ali, então, né? Você falou o nome das pessoas aí que foram os fundadores aí da Atex e o senhor foi o convidado ali. E dali para frente, né? A estrutura. Só uma curiosidade, vou voltar um pouquinho atrás. Quando você começou, imagino que você não tinha os softwares de cálculo como você tem hoje em dia, né? Que é muito mais simples. Como é que era fazer um projeto de estrutura naquela época? Daqui a pouco a gente continua na Tex. Só uma perguntinha para quebrar o gelo aqui. Isso aí. A história da minha, né? No caso, trajetória, passou por isso, né? Porque, por exemplo, até o ano da minha formatura, 1971, não existia
calculadoras nem de 4 operações, não é? Era tudo na régua de cálculo, que era uma régua muito inventiva. Os cientistas do mundo inteiro contribuíram na ocasião para isso, com trigonometria, com equações, com multiplicação, potenciação, radiação e etc. E a gente utilizava, então, essa régua como instrumento de trabalho para poder fazer os cálculos, né? Sim. E, posteriormente à minha formatura, 72, 73, ainda persistia o uso dela como elemento de cálculo. Em 73, no final de 73, não esqueço, surgiram as calculadoras de 4 operações com raiz quadrada. 4 operações, mais a raiz quadrada. Era o... Ora, então já foi assim um suprassumo, né? Uma economia assim, de tempo e de esforço mental tremendo. E até me lembro que em Belo Horizonte, onde eu sou radicado, naquela ocasião, eu tive que enfrentar uma fila numa loja que vendeu essas primeiras calculadoras e eu fui o penúltimo a comprar, né, nessa fila. Portanto, a penúltima do estoque que veio, né, primeiro eram a Texas Instrumentos de 4 operações de raiz quadrada. E com isso começamos a evolução. Então, eu tive a oportunidade de ver desde, vamos dizer, da Idade da Pedra, vamos dizer assim, até hoje, aos sofisticados computadores, ou mesmo até os telefones de bolso, né? Que têm as calculadoras embutidas dentro do próprio software do telefone, com todas as equações, com todas as necessidades que um projetista teria para usar, inclusive de programação, de fazer a programação dentro do próprio software que tem no telefone. Então, foi uma evolução imensa. Também a mesma coisa foi com os desenhos, né? A gente começava os projetos... né? Evoluiu os projetos, tudo, né? A gente começava os projetos, no caso estrutural, em cima de papéis, né, transparentes, como o papel manteiga, para transcrever para o papel aquela área a ser estruturada. E daí começava lançando os pilares, as vigas e, consequentemente, entre as vigas, as lajes, e pré-dimensionava com índices assim de obras similares ou conhecidas, já sabendo que um vão de uma determinada laje dividido por um fator já iria dar aproximadamente a espessura que a laje iria ter. Enfim, vamos fazendo a geometria da estrutura sem nenhum cálculo, simplesmente pela respiração, digamos, de outros projetos já elaborados, né? A gente foi fazendo, então, o que nós chamamos de arquivo mental, né, das informações dos outros. E, com isso, adiantava muito, porque quando exatamente os engenheiros mais experientes nos empregavam um lançamento estrutural, já estava praticamente dimensionada a estrutura. Aí fazia-se o dimensionamento regular para somente confirmar que aquelas dimensões, com aquela resistência do concreto e do aço, estariam corretas e acertadas, e daí passava para o detalhamento em papel vegetal, com réguas, né, e paralelas numa prancheta, com o desenhista lançador chamado projetista e o outro chamado copista, que era só para copiar o desenho do projetista, e assim saía um desenho que iria para uma copiadora fazer cópias em papel couché, que iria para a obra. Então, hoje, nós temos tudo isso numa tela só, né, para não dizer que até o dimensionamento já é feito totalmente eletrônico, e que resulta no alto detalhamento da estrutura pelo próprio programa, e com a IA, hoje, surpreendentemente, já temos até o cálculo, o dimensionamento com o detalhamento feito diretamente pela inteligência artificial. Então, eu que passei por isso tudo, costumo dizer que tive o privilégio, né, de conhecer essa evolução tecnológica que a nossa profissão nos teve e que eu presenciei. Sim. Você falou sobre a nervura, né, o início da nervura,
né, o inglês, né, da caixa. E a protensão, onde é que você viu isso? Em que momento da sua vida você viu e começou a estudar, a implementar a protensão? Há muitos anos, então, como sou graduado em 71, há 54 anos, não vai fazer agora em dezembro, eu graduando, não tinha no curso da Engenharia Civil corrente concreto protendido. Tínhamos que fazer especialização ou pós-graduação, não é isso? Mas já existia a ciência da protensão, nascida lá na Alemanha, e já aplicada em vários edifícios e obras de arte, como pontes, viadutos, etc., no mundo inteiro. Olhando para esse lado, logo em 72, 73, por exemplo, no projeto estrutural do Mineirinho, do Estádio Mineirinho, que nós fizemos no nosso escritório lá em Belo Horizonte, em 73, durante 2 anos de projeto, 73 a 75, nós tivemos trabalho, a parte da cobertura em 48 vigas radialmente dispostas num diâmetro de 144 metros, portanto, 72 metros de vão, 20 de biapoiado e 50 de balanço, tá? Circundado por um anel central que unia todas as pontas desse bolo circular em concreto protendido. Então, nós fizemos em 73, 74, até o meio de 75, um projeto, por exemplo, aplicando concreto protendido, né, na cobertura do Mineirinho. Aí, né? E daí, achando que até que isso ia ser um start para aplicação maior ainda da proteção, além de ser só em pontes, que fosse também em cobertura, em lajes de edifícios. Fizemos um segundo projeto, ainda nessa empresa nossa, de um edifício em lajes planas, maciças, protendidas, em todos os pavimentos. Fizemos um outro clube dos economiários federais, inclusive num ponto turístico de Belo Horizonte, em frente à Igrejinha da Pampulha, que é obra do Oscar Niemeyer. Tem uma edificação em curva, com 75 metros de comprimento, vãos de 10 metros de laje plana, protendida. E nessa laje aplicamos, lógico, todas essas soluções ainda em a proteção aderente, que a gente chama. E, posteriormente, não aconteceu esse boom, essa vontade da comunidade técnica aplicar a proteção. Deve ter sido algumas coisas que frearam isso. Recentemente, nos últimos 10 anos, vemos tendo algumas empresas específicas de proteção. E, por último, recentemente também, nesses últimos anos, a Associação Brasileira de Proteção, que vem divulgando mais a proteção, que vem trazendo, e a Tex é uma das sócias fundadoras dessa associação, para incrementar... Inclusive, você é o vice-presidente dessa associação. Inclusive, eu sou o vice-presidente no momento, justamente para a gente prestigiar a proteção e dar a ela um impulso maior. Tem até eventos, né, técnicos, como vai ter um em 6 de novembro, aqui em São Paulo, da ABP. 6 de novembro. 6 de novembro. O Summit, né, que é um nome dado a esse evento, com palestras técnicas de um dia inteiro de performance técnica, com técnicos competentes sobre o assunto. Então, já fiz aí a divulgação, aí, né? Maravilha. O protendido, então, já falando tecnicamente dele, ele vem eliminar as trações devido às cargas permanentes. Então, com uma ação externa de cabos, né, ancorados nas extremidades da estrutura, comprimindo a estrutura, nós podemos dizer que a estrutura não vai ter a tração e, consequentemente, a deformação quando ela trabalhar só com as cargas permanentes, né? A proteção eliminou isso. Então,
Quando vem a sobrecarga, as cargas variáveis, tal, vamos ter então um concreto armado, que seria aquele concreto então trabalhando com deformação, armado com as armaduras frouxas, armaduras passivas, né? Mas então essa combinação permitiu, com a mesma altura, por exemplo, muito mais carga, muito mais vão, né? Com a mesma altura, porque uma parte do esforço relativamente grande, que é a carga permanente, já está com a sua deformação e tração eliminadas pela proteção. E vice-versa, se eu tenho o mesmo vão e a mesma carga para uma determinada laje consumindo concreto ou viga, eu vou ter uma esbeltez nessa laje e nessa viga, se eu aplicar a proteção que vai eliminar a tração devido à carga permanente disso aí. Então, hoje possibilitou fazer, com menos espessuras, lajes para vãos maiores, não é? Por exemplo, 20 centímetros aí, vezes 50, 10 metros de vão, né? Com 20 centímetros de espessura, com o concreto protendido, o que naturalmente seria 30 de uma laje em concreto armado. Né? E a sobrecarga, o volume de concreto, o volume de aço, né? E também com os sistemas computacionais e a modernidade da arquitetura que veio junto também, vem de encontro para que essas estruturas, né, a beleza da estrutura, aquela estrutura moderna, slim, vem tudo de encontro, né? Tudo de encontro. E aí, nos edifícios, ou mesmo nas edificações que têm vãos maiores, com mais esbeltez, né, de solução do pavimento, se nervurado algumas porções, mais alívio vamos ter, porque a proteção pode ser localizada em faixas ou mesmo em nervuras de uma laje nervurada, tornando possível ter aquele alívio, né, que a laje nervurada dá de retirar o concreto dispensável da zona de tração. Então, hoje podemos dizer, se vai utilizar a proteção e a laje é maciça protendida, ela poderá ser nervurada protendida com a mesma altura. Não precisará de acrescer a altura para igualar a inércia, porque a proteção, na que tem menos inércia, que é a nervurada, de mesma altura que a maciça, a proteção vai tirar a tração devido à carga permanente. A deformação nessa laje nervurada só vai ficar com a carga acidental. Então, não é com a somatória total das cargas que a deformação vai ser determinada. Você equilibra ali só com o peso próprio. Então. Só com o peso próprio. Então, para quem é calculista, a dica aí, fica a dica, hein? Não, e além disso, não vai equilibrar com tudo que essa laje pode, né? Exatamente. Fazer uma parábola para cima, né? Para cima, né? Muitos aí acham que a proteção total, né, para a carga total é a solução. Não é. Vamos limitar a proteção à carga. Limitar não, aplicá-la corretamente na carga permanente e trabalhar com a laje como concreto armado na carga acidental, né? Esse que é o certo. A outra coisa também importante é algo comparativo. Por exemplo, se nós tivermos uma laje maciça, como eu disse no início, com todas as suas propriedades de laje ou de placas, e uma nervurada que retira um pouco do concreto da zona de tração, aquele dispensável, para ter a mesma deformação, essa laje nervurada em concreto armado terá que ser um pouco mais alta para compensar a perda de massa. Mas será em torno de 30% menos concreto e aço do que a maciça, que não tem, que ela é maciça em toda a área. E a nervurada, a concreto armado puro. Aí, se você protender essa laje maciça aí, em primeiro lugar, ela ganha em diminuição de espessura, consequentemente em volume de concreto menor. Tipo assim, ó, essa laje maciça aí é de 30 centímetros de espessura. Ela vai para 20 nervurada. Com certeza. Então, a laje maciça, para 1/3 dela,
vai reduzir de concreto, consequentemente de peso próprio, etc., se ela for protendida. Sim. Entende? E o custo disso não é esse 1/3 do concreto, é muito menos. Tá? Aí, se você ainda nervurar com essa mesma altura, 20, Sim. a essa maciça protendida, você nervurar essa maciça protendida, e para a nervurada protendida, você pode chegar a uma economia de até 50%. Por conta de vãos. concreto em relação àquela primeira maciça de concreto armado. Então, realmente, a proteção diminui custo, velocidade de execução, diminui utilização de escoramento para a maciça de concreto armado, para a maciça protendida, Sim. e mais ainda um pouco se for a nervurada protendida. Então, a nervurada protendida é um grande casamento com a proteção. Exato. Trazendo cerca de até 50% de redução de concreto. É muita coisa. Muita coisa. Né? Dependendo do porte da obra, faz viabilizar um empreendimento, né? Exatamente. A gente tem uma apresentação aqui que fala sobre, né, a ATEX, sobre as formas e também sobre a economia, né, de materiais aí usando as lajes nervuradas, né? E é por isso, como estamos aí mostrando e comentando, né, a laje nervurada vai sendo, em todas as situações, uma laje mais econômica. Sim. Sem proteção ou com proteção, ela é sempre uma laje mais econômica do que as outras. Porém, para executá-la, né, nasceu a ATEX, fabricante de formas de plástico, de sistema de aplicação dessas formas. Tinha que ser tudo conjugado. Só ter a caixa ou a forma para moldar aquele vazio lá da laje nervurada não era o suficiente. Então, como nós vamos mostrando como aí... Como fundador, criador ali da empresa, imagino a quantidade de estudos que o senhor deve ter feito aí, né, nas nervuras, nas lajes, ensaios. Exatamente. Muita coisa aí. Então, nós fomos fazendo essa criação de ideias, né? Sim. E hoje nós podemos apresentar assim. Por favor, vamos comentando. Ou pode passar, por favor. Né? Hoje a ATEX já está com esse número de unidades, 11 unidades aqui no Brasil, mais a fábrica, e em 7 países. Né? Por se contarmos com o Brasil, nós já somos 8 países. Né? Então, essas 19 unidades são próprias da ATEX em cada país ou estado do Brasil. Nós estamos desde Manaus até o Rio Grande do Sul, de leste a oeste, até Brasília, e Rio, São Paulo, etc. E em 7 países, México, Colômbia, República Dominicana, Argentina, Paraguai e Bolívia. A breve, estamos pretendendo expandir um pouco mais para a América Central, a começar pelo Panamá. Maravilha. Né? Breve. E aqui no Brasil, mais unidades. Então, passando mais rápido para chegar no objetivo da laje em si, né? Nós temos um sistema que a gente propôs desde os anos 90, que é apoiar as formas da laje dentro de um sistema em cima ou apoiado, né, em qualquer tipo de escoramento. Então, essa é a grande virtude inicial, além de ser a forma recuperável com flexibilidade e resistência, sem quebrar muito. Sim. Ela é apoiada num sistema que cabe em cima de qualquer escoramento, de madeira ou de aço, de alumínio, de qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. Indo para a natureza, que falei há pouco, que o Wilkinson pensou, aquela coisa toda, sim, a laje maciça que vai aparecer aí agora, ela tem uma altura, está lá na primeira figura de cima, e entre a ferragem dessa laje maciça aí, que é na zona de tração, o concreto aderido à barra, né, passa a tração para ele quando ele começa a fissurar, foi proposto, então, tirar, como está na figura de baixo, o concreto desnecessário, que não está em contato com o aço. Sim. Esse concreto ali, dispensável, né, chega a ser 30% do volume da laje. Mas como ela perdendo massa deformaria mais,
e a gente quer que ela trabalhe igual, né? Propõe-se uma altura com um delta a mais, um pouco mais de altura na nervurada do que na maciça. Então, aquela altura da maciça com um pouco mais de altura tem uma equivalência de inércia. Por exemplo, uma laje maciça de 12 centímetros de espessura. Nós colocamos uma nervurada de 15 de altura de forma, mais 5 de capa. Total, 20. Então, é uma laje mais espessa. Só que essa laje, eixo a eixo, 60 centímetros, base da nervura, 6 centímetros, por exemplo, só para dar um exemplo. Essa laje gasta 9 centímetros de espessura média de concreto. Então, eu estou substituindo uma laje maciça de 12 por 9 no dinheiro, no custo, com a mesma deformação, a mesma carga e etc. E ainda, 30% menos de aço também. Por quê? O 9, o 12, né, que era a laje maciça, o braço de alavanca, né, entre zona comprimida e tal, é 12. Quando ela passa para 20, né, a ferragem é inversamente proporcional à distância entre as zonas de tração e compressão, né? Então, com isso, a gente passa a ter também, por esse aumento de altura para compensar a perda de massa, também uma economia de aço. Então, a laje nervurada, e não sou eu que inventei isso, né? É a laje maciça, com menos concreto na zona de tração, cerca de 30% menos. Com menos consumo de aço, cerca de 30% menos. Então, podemos dizer que 80% do custo de uma laje, que é a forma, a mão de obra, é mais fácil do que fazer viga e pilar. A laje é mais fácil. 80% do custo de uma laje, a estatística mostra isso, é concreto e aço. Com certeza. Então, se nós economizamos 30%, nós estamos 8 vezes 30, 24. Nós estamos economizando 24%. 24% no custo total, né? No custo da laje. Então, se uma laje aí custa R$200 o metro quadrado, supondo aí que nós vamos economizar 20% no custo da laje, porque vamos reduzir 30% de concreto e aço, que é 80% do custo da laje. Então, nós estamos economizando aí cerca de R$40 por metro quadrado, numa laje de R$200 por metro quadrado. Então, nós técnicos, como você também não gostamos muito de ficar só falando de dinheiro, de números, mas é impactante, é muito impactante. E chega outros construtores a nos ensinar com suas contas que, se trocar uma laje maciça para uma nervurada de mesma inércia, em todo o edifício, em toda a obra, sem alterar viga, pilar, fundação, que já se alivia com menos peso próprio, né? Mas sem alterar nada, vai reduzir 4% a 5% do custo total da obra. Olha, onde é que eles arrumaram isso? Dessa forma, estatística. Se a laje tem 80% é material e reduz 30% nesse material, isso vai repercutir lá no final 4% a 5% do custo total da obra. É muito significativo. Então, nós, estruturistas, né, temos que procurar fazer para os nossos clientes a melhor sugestão, né, de estrutura que desse mais economia no custo final. Aí vem o processo, passando para frente. Isso é comparativo, que depois a gente pode ver que deu 27% em média de menos concreto e aço, comparando uma laje com... Você comentou, né, sobre isso aí. É lá uma laje maciça para uma nervurada e etc. Né? Esse comentário das porcentagens aí está aí agora, que depois pode ser consultado, o que a laje representa na estrutura, o pilar e a viga, e o que a gente economiza na laje ao passar por nervurada, né? Para a nervurada, e assim vamos na outra tela mostrar, então, que vai chegar nesses 4% a 5% do custo total. Foi porque a laje, material da laje é 80% do custo da laje, que a laje, né, é 60% do custo da estrutura, que a estrutura é 30% do custo da obra e etc. Então, por isso que teve que se fazer um sistema. Repare que, para fazer uma laje,
mesmo nervurada, até a existência da ATEX, Sim. aqui no Brasil, tinha que fazer aquilo da esquerda, um escoramento qualquer com um assoalho em cima para a direita. Que é o que o pessoal usa para fazer a maciça, né? Assoalha tudo. Ou a maciça ou a nervurada com inertes, Sim. que é o EPS, o bloco de concreto, etc. Aham. Então a Tex veio e tirou esse assoalho, que é a próxima tela. E fez-se, então, umas réguas, uns trilhos metálicos de chapa dobrada, Sim. onde são encaixadas as formas de PP, de polipropileno, que vão moldar os vazios da laje. Sim. E, portanto, ajustável a qualquer dimensão que seja o que o projetista necessitar. Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, geometrias eixo a eixo, desde 60 centímetros até 90. Larguras de nervuras, desde 6 centímetros até 20 de largura mínima de nervura. Altura de forma, desde 10 centímetros até 50 de altura de forma. Essas geometrias todas compostas, com os acessórios que a gente pode utilizar, emendando uma forma na outra, etc., dão 220 geometrias. Então, aquilo ali é um sistema genérico, cabe em qualquer lugar, o que quiser, né? Qualquer projeto, em qualquer norma. Que vier a exigir qualquer uma dessas 3 coisas, largura, espaçamento e altura. Cobertura. Né? E com isso, olhando então essa tela, entre os elementos lineares que estão chamados aí de réguas ou apoio, elemento de apoio da forma, tem umas cabeças de escora, umas verdadeiras cabeças de escora, que ali, então, montadas as formas, a armação e a concretagem feita, nessas cabeças de escora são colocadas adicionais escoras, além daquelas já do escoramento. E com 72 horas após a concretagem, após a cristalização do concreto, já poderia, inclusive pelas normas de execução de concreto, não é estrutural, né? Pode-se tirar as formas sem descimbrar, essa palavra é importante, sem fazer a estrutura funcionar. Está muito cedo, com só 72 horas de curso. Você tira um pedacinho ali e reescora. E não com o sistema da ATEX, pois ali as escoras no Cabetex já são colocadas antes de tirar o escoramento. Ah, entendi. Então, depois de tudo concretado, 72 horas depois... Ele já está apoiado ele já está apoiado no concreto. Sim. E aí você vai tirar todos os sistemas, escoramento, réguas e as formas que moldam a laje nebulada, sem tirar as escoras do Cabetex. Você só deixa a escora do Cabetex e ele, ali. portanto, mantém a laje totalmente escorada, sem nenhum milímetro de deformação ou de descimbramento, né, que é a palavra mais correta. Retirando toda a forma ali. Retirando toda a forma, dando, então, mais velocidade com segurança. Nós, da estrutura, preservamos isso muito, porque a gente não quer fissurar, como muitos fazem, com a chamada reescora, que é tirar e depois voltar. Esse aí nasceu para estar lá sempre. Desde a concretagem já são colocadas essas escoras que vão ficar, chamadas escoras fixas ou remanescentes, que elas vão ficar. Então, com isso, a Tex iniciou nos anos 90 a, vamos chamar, intensificar para o mercado a vantagem da utilização da laje nebulada. Conhecida como econômica, não era econômica a sua execução. Aí, para um sistema desse, em cima de qualquer escoramento, sem assoalho e com uma velocidade e segurança, passou a ser uma laje muito competitiva. Hoje, muitas construtoras já aferiram que fazem a laje nebulada realmente ter 30% de economia em relação à laje maciça. Pois com o sistema ATEX, né, possibilitou não ter aumento de mão de obra, nem aumento de elementos de inertes embutidos na laje e etc. Até porque a montagem ali é muito rápida, né? Muito Lego rápida ali, e muito simples. Vai, exatamente, monta rapidinho, né? Pronto, então, feito isso, passamos a produzir aquilo que vai ficar no final, é isso. O Cabetex ali. Todas as escoras fixas ou remanescentes estão aí, ó.
As do escoramento já foram embora. Foram para a próxima laje. Tudo já saiu para outra concretagem. Né? Outra coisa interessante também é que no concreto armado, às vezes, né, sem ser protendido, você tem vigas, né? No caso aí, essa laje é plana praticamente, tem as cubetas ali, mas no apoio do pilar ali ele não tem nenhum rebaixo, né? Isso. Mesmo que seja com vigas, ou com faixas, ou com capitéis, como esse exemplo está parecendo que é, uma laje nervurada, cogumelo, né? Apelidado cogumelo, com capitéis. As escoras fixas, como vocês estão vendo, não deixa a laje trabalhar. Né? Ela foi posta para isso. Para ficar até onde o estruturista acha que deva ser a descimbramento, né? Desforma já aconteceu. Sim, né? Descimbramento. O descimbramento. E além, portanto, segurança do funcionamento. É isso aí. Então, nós criamos forma para ter a régua lá, forma linear, que a gente chama de régua, vai apoiar as formas, no outro sentido é forma com forma, a régua é esse perfil que está aí ao lado, e assim nós vamos fazer com as figuras seguintes, os elementos componentes desse sistema, né? Está aí a régua que vai apoiar naqueles degraus ali, ali, né? Os seus elementos, em cima de qualquer barroteamento, de qualquer escoramento. Até chamamos aqui com essa figura da direita, que já é uma foto localizada, entre uma régua e outra cabeça do Cabetex. Do Cabetex, apelidado assim comercialmente. Ele pega bem no meinho da régua ali, no meio. Você vai tirar a régua, vai tirar a forma. Vai tirar a régua, vai tirar a forma e ele está lá nos garantindo aquilo que a gente queria como estruturista, não trabalhar nada da laje. O Cabetex, ele não tem ali uma escora. Você coloca na hora de retirar, ou ele tem? Na hora que você concretar, que portanto entrou o peso do concreto, aí é que você deve posteriormente colocar a escora nele e apertar, porque já tem a carga do concreto em cima, que você está garantindo que esse aperto está chegando no concreto. Sim. Né? Então, se você colocar a escora antes da concretagem, pode ser que ela levante o Cabetex do lugar. Entendi. Né? Aí ele fica fora. É preferível deixar pendurado nas réguas, como ele fica. O concreto mesmo já apoia nele, e aí já é a reação que vamos ter na escora que vai encaixar nele. Maravilha. Olha, isso é um sistema simplíssimo. Além da gente orientar, né, a obra para aplicar isso, com o nosso assistente técnico, né, que acompanha tudo, é muito simples. Eles montam isso em poucos minutos, com muito mais rapidez do que montar forma para a laje maciça, por exemplo. Sim. Então, além de ser menos concreto e aço, é sistema construtivo mais rápido e com menos pessoas. Sim. Então, fizemos tantas formas, né, que depois um dia o site mostra isso tudo. Sim. Aquilo que eu disse, larguras diversas, alturas de forma diversas e eixo a eixo também diversos, que vão formar, rodando agora outros formatos, né? Sim. Com esse acessório agora. Essa é forma retangular, essa outra aqui agora que vem são quadradas, tanto o eixo a eixo 61 quanto a outra eixo a eixo 80, que vai aparecer a seguir. Olha lá, eixo a eixo 80, com o anulador de nervura, que é uma patente nossa também de muitos anos, nós vamos tornar a forma quadrada retangular. Sim. Então, hoje, o projetista pode modular quantas nervuras ele quer no sentido secundário. Se uma laje, por exemplo, for unidirecional, mais comprida e menos largura, ela vai ter um trabalho físico, né, dela, vai ser unidirecional, no sentido do menor vão, que é mais rígido. Certo. Então, para que ter as nervuras no outro sentido? Na maciça não tem jeito de eu tirar concreto onde você eu não economiza preciso. mais um pouquinho de concreto aí ali. Economizamos mais um pouquinho. Toca para você ver que nós podemos unir duas formas, toca mais, 4 ou 5, ou até eliminar todas as secundárias. Repare que um exemplo que nós vamos mostrar aqui na frente, que ainda podemos economizar mais ainda. Está vendo aquela forma que apelidamos ali de Tubex?
Ela é colocada entre duas formas para moldar ali um buraco. Sim. O buraco, toca para você ver, o próximo, olha lá, generoso, 23 centímetros por 21, na forma de triângulo arredondado, sim, com arestas arredondadas, em 40 centímetros de altura, nessa forma de 40, sim, nós estamos tirando 11% de concreto só com esse buraco aí. 11% de concreto. Mas esse é para economia ou para passagem de tubulação? Aí você vai fazer as duas coisas. Sim. Passa para você ver uma obra que teve a oportunidade de aplicar isso aí, que tem a foto já dela realizada, vai para você ver na obra, que é interessante. Esse projeto, ele uniu 3 formas 80 por 80, com o anulador de nervura, virou 80 por 2,40. Sim. A cada 2,40 é que tem uma nervura secundária. E a cada 80 é que tem a nervura principal, tá certo? Certo. E ele colocou o tubex, que vem do apelido de tubo, para isso, para formar os furos, os buracos, conforme aí. Agora, na foto seguinte, você já vai ver isso realizado. Então, ele obteve 30% de redução de concreto e aço ao passar de uma solução maciça, que não tinha onde ele tirar nada, sim, para a nervurada. Aí já foi uma redução. Mais 10% ele teve de redução eliminando algumas nervuras secundárias. Né? E mais 11%, porque ele tirou o concreto da zona neutra, na região, sim, da linha neutra, ali, né? Que não afeta nem a tração, que é o aço que está trabalhando, nem a compressão, que é a mesa que está trabalhando em cima. Certo. Então, com isso, uma solução inteligente, ele economizou 45% em relação à laje maciça que inicialmente ele projetou. Praticamente a metade. Quase a metade, não é isso? Sim. Então, hoje é muito comum, também, como você disse, passar a tubulação dentro disso. Né? Aí veio a nossa forma plana desde o início, nos lugares onde seria capitéis ou faixas, sim, e não querendo também utilizar a madeira ali, nós fizemos formas. Se você está usando uma forma eixo a eixo 90, iríamos ter uma forma plana eixo a eixo 90. Sim. Tirar a maciça, a nervurada, e colocar uma forma plana para formar uma faixa, um capitel, uma coisa assim. Projetista, sabendo disso, ele projetaria essas partes maciças de acordo com esses múltiplos, ou de 80, ou de 90, ou de 61, que são as medidas eixo a eixo que as formas têm, não é? Sim. Então, hoje, nós fizemos o Planex, que hoje não, já há muitos anos, desde que nascemos, para moldar as partes maciças. Sim. Muitos passaram a fazer laje maciça com essas formas. Sim. Sem utilizar... Pela facilidade e madeira. Reuso, Você está olhando aqui, por exemplo, na área clara, são formas brancas de plástico, sim, do sistema Planex. Nas áreas escuras, são os arremates nos cantos, sim, ou nas laterais, junto às vigas, né? Os arremates. Hoje temos, com essas formas Planex, e vamos mostrar isso, olhando aqui, aí, essa figura, possibilidade de interconectando essas peças que fabricamos, planas, com cantos em 90 graus, nós podemos, então, fazer bloco de fundação, pilar, vigas, sim, lajes, cortinas, reservatório, caixa d'água, foi juntando piscina, tanta peça ali que virou um Lego. Virou um Lego. Virou um Lego, como está vendo aí, por exemplo, né? Nós podemos moldar isso tudo aí a laje plana, com as formas planas da Artex. E mais passando à frente, você tem as peças desse sistema, sim, né? Podendo fazer aqui uma passagem de espessura de compensado para espessura do Planex, que é 7. Sim. Canto de 90 graus interno e externo, né? Fazendo conexões com uma trava que interliga um no outro. Manual, vai sendo montado. Veja uma foto aí para você ver a chegada das formas todas de plástico, uma outra nossa rebaixada para poder fazer um arremate de madeira,
que une a viga com a parte de plástico. Sim. Outra, que você vai ver na foto seguinte, que dá a grandeza da produtividade disso. Poucas pessoas montam assim, vamos dizer, de boca para cima, né? Interconectando com travas. Essa aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas por 6 de 60. Quer dizer, são 3,60 m por 3,60 m, quase 10 metros quadrados, né? Mais de 10 metros quadrados. Agora eles estão virando já para descer em cima do barrote. A área toda de 10 metros quadrados, vamos arredondar assim, já montados em chapa uma com a outra. Vejam onde eles estão pisando, que já desceram Sim. as outras partes. Né? A produtividade do sistema Planex, substituindo a forma de madeira, é altíssima. Né? Ainda mais hoje com a restrição de mão de obra, que a gente está tendo mais dificuldade. Então, já não é mais agora um assunto para projetista de estrutura. Né? Ele faz lá a obra com laje maciça, ou com capitéis, ou com faixas, nervurado ou não, protendido ou não. Né? O que nós vamos fazer é moldar tudo com forma de plástico. E a velocidade da obra faz toda a diferença no custo ali da construtora, né? Você imagina que hoje não é só reduzir pessoas como está aí, é reduzir cronograma. Um dia de obra faz toda a diferença. Muito dinheiro, é muito custo. No final da linha ali faz muita diferença. E assim nós vamos mostrando a produtividade. Olha, com poucas pessoas se montou, agora estão arrastando o montado para emendar, né? com travas que interconectam, integra uma coisa com a outra, e isso virou sem nenhum prego, sem nenhum martelo e nem o serrote. Maravilha. Aí, compondo placa plana com cantos em 90 graus, pode fazer aquilo tudo que eu falei. Pilar parede, consequentemente, uma parede, né? Uma cortina, um muro de arrimo, um reservatório de água, o bloco de fundação. É isso que você está vendo aí, ó, cintas, vigas, né? De fundação. Vai aparecer também os blocos aí. Né? E o que é isso? Formas no lugar da madeira. Todas compostas de elementos industrializados. Paredes aí, né? Olha lá, paredes, já fazendo reservatório, etc. Todas as nossas formas são, a maioria delas, locação. Vão e voltam. Quando terminam a vida útil delas, nós moemos o plástico e reciclamos, fazendo elementos de espaçadores. Certo. E numa outra tela você vai ver elementos de decoração, todos feitos com reciclagem do plástico das nossas formas. Não é o principal mercado, né? Negócio da Atex, decoração, nem espaçador para ferragem, mas é o aproveitamento do plástico sem lançá-lo na natureza, né? Sem botar fora. E, por último, está aí um fechamento de garagem, por exemplo, lá, de uma laje, de um prédio em laje nervurada. E esse fechamento hoje pode ser feito com esses elementos plásticos, né? Vamos chamar assim, cobogós de plástico, né? Verdade, cobogó, era cobogó de madeira, ou de cerâmica, ou de concreto, né? Pesados, né? Enfim, aí, para finalizar essa nossa linha de produto, né? São ainda materiais de decoração, né? Nós fizemos um escoramento específico para as formas Atex 61 eixo a eixo e 80 eixo a eixo. O mercado começou a exigir ou a pleitear menos pessoas, menos mão de obra para a montagem do sistema Atex tradicional com réguas e cabetex, que já explicamos. Então, constituímos um escoramento específico em alumínio na horizontal. Todas as vigas de alumínio são mais leves, mais fáceis de montar. 2 pessoas montam 100 metros quadrados em 2 horas, levantando as escoras que são intertravadas
por meio de contraventamentos horizontais. Certo. E lá em cima temos a escora já é aquela que vai ficar. Sim. Pois ali tem o chamado cabeça móvel ou drop head. Lá, se você reparar, todas as vigas horizontais do escoramento que vão apoiar as formas, sejam planas ou nervuradas. Essas vigas apoiam numa plataforma ali junto à escora. Certo. Essa plataforma, quando girar o apoio dela, Ela a desce, plataforma desce, Eu já as vi vigas isso. todas descem, mas a ponta da escora, a cabeça, lá, né? fica lá. Então, olha Aí o se avanço. desmonta todo Isso tudo que forma, explicamos, o sistema Tex universal cabe em qualquer escoramento, Aham. com as réguas e o cabetex. Certo. Agora, com o escoramento Alumatex, que vem da palavra alumínio, né? E cabeça móvel, drop head, são só aquelas escoras do escoramento é que vão ser o conjunto de apoio. Uhum. E repare que a distância entre elas, função dessas formas de 61 ou 80, são distâncias generosas. 1,60 entre escoras, ou 1,83, 3 formas de 61. Não tem nenhum escoramento próprio para forma, para laje nervurada no Brasil, tão leve, com escoras tão espaçadas. E isso quer dizer liberdade aqui embaixo da obra para continuar o serviço. Sim. Depois da concretagem, movimentação, não é escora a cada metro ou metro e pouco, é 1,60 m, eixo a eixo. E isso, número de escoras, é 1/3 do que iria ter de um escoramento convencional. Sim. E em relação... Acaba sendo menos peças aí, né, para aluguel. Então, por ter necessidade de menos pessoas, foi criado isso agora e lançamos do ano passado para cá o Alumatex como o fechamento, então, da nossa linha de produtos. Um escoramento próprio para laje nervurada ou plana, ou maciça, né? Com essa versatilidade de forma 61 eixo a eixo ou 80, com toda a velocidade e poucas pessoas. Maravilha. É isso? Parabéns, hein? Nossa, os materiais aqui da Tex, parabéns para você, Marcos. E temos mais ainda, né? Tem outros produtos aqui. Pessoal, agora a gente vai entrar num tópico aqui, que é lajes nervuradas. Enrolei a língua aqui. Pessoal, agora a gente vai entrar no tópico aqui sobre lajes nervuradas em situação de incêndio e também, né, o desempenho no incêndio e também o desempenho na acústica da laje nervurada. Vamos lá, professor? Vamos lá. Dá mais aquela aula pra gente aqui. Tá bom demais aqui o negócio, hein? Mais uma vez agradeço o apoio, né? Sim. E o convite. A laje nervurada, em situação de incêndio, ela veio trazer uma série de dúvidas, né, do próprio projetista da estrutura, consequentemente do construtor, ante a constituição dela por nervuras espaçadas, né, nas duas direções e uma capa de pequena espessura em cima dessas nervuras ou na parte superior dessa laje. Sim. Então, a NBR 14432, que é essa primeira que está citando lá em cima, de novembro de 2001, ela inclusive está em revisão, ela estabelece para todas as edificações, não entra no mérito de tipo de laje, todas as edificações prediais, dependendo da altura da edificação até o último piso de utilização. E que utilização a edificação terá, se é residencial, escolar, comercial, hospitalar e etc. Qual é o tempo requerido de resistência a fogo? Nós encontramos isso na NBR 14432. Todos os elementos construtivos da edificação terão que atender esse tempo requerido de resistência a fogo. Portanto, as alvenarias, o piso, o teto, o vidro, a porta, todos os elementos construtivos. Pronto. Para atender esse tempo requerido de resistência a fogo, fez-se uma outra norma específica
estrutura de concreto em situação de incêndio. Uhum. Nessa 15200, NBR 15200, que a gente vai mais à frente, já tendo esse tempo requerido de resistência a fogo, mais um pouco, essa 15200, ela foi agora revisada. Já é a NBR 15200 2024. Essa norma, ela tem lá um tempo equivalente no seu anexo A. Esse tempo equivalente é uma expressão, uma conta que se faz, o calculista faz essa conta, porque nós estamos já na área da estrutura agora, Certo. tá? E lembre-se que todos os elementos construtivos têm que atender aquele tempo requerido. O estruturista faz essa conta aí em função da carga de incêndio, geometria da obra, pé direito, Sim. abertura de janela. Vários programas de cálculo estrutural já têm, inclusive, essa expressão Sim. dentro do programa. Calculado esse tempo em minutos, se ele for menor em mais de 30 minutos do que aquele que a NBR 14432 indicou, pode-se reduzir aquele primeiro em 30 minutos. Então, lá tem 4 categorias de tempo: 30, 60, 90 e 120 minutos. Então, o 120, por exemplo, para prédios acima de 30 metros de altura, poderá... Que é esse aqui, né? Que é mais um pouco atrás, né? A tabela de tempo de... Aí, a altura da edificação, tipo de ocupação à esquerda e o tempo requerido de resistência a fogo. Veja que a última coluna aqui, quando o edifício tem mais de 30 metros, para qualquer fim de ocupação, ele vai requerer 120 minutos de tempo requerido. Se eu calculo aquele outro da 15200 e deu lá 80 minutos, por exemplo, portanto, deu mais de 30 minutos de redução, eu posso reduzir o 120 para 90. Certo. A gente estava aqui, né? Estava aí, nessa fórmula aí. Isso. Se eu achar 120 e achei 80, pode reduzir o 120 para 90. Se eu achei o 100... você pega a média. Não, 100. Aí não reduziu mais do que 30. Eu posso pegar o 100. Sim. Como tempo requerido de resistência a fogo. Certo. Então, esses 2 passos iniciais, a maioria dos projetistas de estrutura não estão utilizando, que é ter o tempo requerido de resistência a fogo reduzido ou para um valor logo abaixo dele ou até 30 minutos de redução. 120 para 90, 90 para 60, 60 para 30. Isso vai diminuir o cobrimento. Vai diminuir todas as exigências que nós vamos ver. Então, tendo esse tempo pronto, nós vamos no método tabular, aí vamos logo para as tabelas do método tabular, depois nós voltamos aí, né, mais um pouquinho. E nós vamos ver aí, por exemplo, para uma laje simplesmente apoiada, uma laje maciça, né? Nós vamos ter para 30, 60, 80, 90 e 120 minutos, e ainda hoje se acrescentou 180 minutos lá à esquerda. Tá? Qual é a altura mínima que a laje tem que ter? A altura mínima não é estrutural, é para, neste caso, passar a ser um anteparo térmico para não passar o incêndio para o outro pavimento. Certo. Então, as espessuras ali são de compartimentação do incêndio. E aqui, do lado de cá, o internamento do aço dentro da laje. Internamento do aço positivo, inferior, dentro da laje, que é o que dá resistência ao incêndio. Então, para cada tempo daquele, nós vamos ter uma espessura a ser obedecida para compartimentar o incêndio, ele ficar só naquele pavimento. Certo. E vamos ter um internamento do aço para resistir ao fogo. Passando para outras tabelas, como, por exemplo, mais uma, que é da laje nervurada, tá vendo? Certo. Essa espessura mínima para compartimentar o incêndio está aqui no lado direito, que são as mesmas espessuras daquela laje maciça que mostramos anteriormente. 6, 8, 10 e 12 centímetros.
Certo. Se tiver que compartimentar. E Aí na capa. Na capa, porque agora é nervurada. Certo. E à esquerda, coluna 1, nós vamos ter as larguras mínimas de nervura na altura do centro geométrico da armadura, internada, está ali, barra C1, internadas, por exemplo, 30 minutos, primeira linha, tem que ter largura mínima da nervura 80 milímetros, internando o aço 10 milímetros. Vamos para a última, 120 minutos ali, que é muito usual. A largura mínima da nervura no centro do aço, 16 centímetros. Internamente até esse centro do aço, 4,5 centímetros. Agora uma pergunta. Por isso que existe aquelas cubetas que são cônicas. Duas razões. Primeiro, para ali. facilitar a sacar a forma. Entendi. Que ela sendo com as paredes inclinadas, sai mais fácil. Uhum. Segundo, para aumentar a largura da nervura no centro geométrico da armadura. Sim. Terceiro, para aumentar mais ainda em cima a zona de compressão. Sim. De forma que a gente possa contar, às vezes, só com a nervura, a área comprimida já atende à flexão da laje. Sem contar com a mesa, sem contar com a capa. Entendeu? Uhum. Pronto. Então, em incêndio, temos essas duas exigências. Certo. Laje nervurada, largura mínima da nervura e internamento do aço, resistência a fogo. Uhum. Compartimentação para o incêndio não passar por outro pavimento, espessura da capa. Certo. Mas a espessura da capa, 6, 8, 10, 12 centímetros, contando com as camadas colaborantes. Mas está lá na nossa NBR 15200. Se tiver contrapiso em cima da laje, Uhum. de cimento e areia, cada centímetro vale 1 centímetro de concreto. Então, posso colocar, né? por exemplo, capa de 6 centímetros. Uhum. Eu posso pôr uma capa de 5 e dizer no projeto que vai ter uma regularização, cimento e areia, 1 centímetro. Por exemplo, capa de 10. E o revestimento conta também ou não? Isso. Se de areia e cimento, tem contrapiso ou regularização, revestimento ou argamassa de assentamento do revestimento. Sim. Tudo isso é camada colaborante. Uhum. Com ou sem aderência. Por que isso? Que agora foi introduzido na norma e a gente divulga. Se você fizer um favor de voltar àquela figura agora que tem as duas lajes desenhadas, aí, né, nós vamos ver à esquerda que a camada colaborante, né, Sim. se ela for de cimento e areia, ela vale 1 por 1. Uhum. É a espessura da laje mais aquela espessura lá, completando a altura que é exigida de compartimentação. Uhum. Se não for aderida, por exemplo, por uma manta de acústica, ou por uma manta de impermeabilização, sim, essa camada de cima, que é um contrapiso até protetor da manta, né, é contado como camada colaborante. Está hoje na NBR 15200, conforme estou mostrando. Essa sugestão feita até pelos projetistas de estrutura do Brasil, uma série de projetistas que nos pediu que inserisse isso na norma, agora está consagrado. O H, né, a ser porque senão considerado... a espessura também, né, ela vai só aumentando, então, hoje, né? Não tem eu lógica. sugiro para o projetista que ele faça a laje nervurada com o mínimo de capa estrutural necessária, lembrando que a NBR 6118 diz que a capa mínima é de 4 centímetros, tá? Mas é muito normal fazer de 5. Padrão, e né? Contar numa segunda linha, né, que tem uma camada colaborante de cimento e areia, o quanto faltar para ser aquela espessura que está lá para compartimentar o incêndio. Sim. E a novidade também dessa norma, dessa reforma, é que se essa camada for de gesso, que é muito comum hoje em obras, principalmente de lajes maciças, que reveste de gesso por baixo, cada centímetro de gesso vale 2,5 centímetros de concreto. Então, imagina, eu tenho que fazer para 120 minutos uma capa de 12 centímetros, tá? Sim. 8, 10, 12... 6, 8, 10, 12.
6, 8, 10, 12 centímetros. Eu tenho 5. Sim. Então, se eu colocar mais 2 centímetros de concreto, já vai valer 10. Porque os 2 centímetros de concreto vale 2,5 cada um. Sim. E com aquela argamassa de assentamento do piso que vai em cima disso, mais um ali, né? mais um ou 2, ou a regularização, porque a de gesso é revestimento, pode estar por baixo, sim, pode estar por cima, entende? Hoje é preciso conhecer essas alterações benéficas para a economia da obra, para dizer, então, que estamos atendendo compartimentação do incêndio com capas de 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12 centímetros, sim, contando com as camadas colaborantes, que então não vão penalizar a estrutura. A laje vai ficar mais leve, menos cargas nas fundações e etc., e menos custo. Sim. Então, o que sempre comento de novo, faça a estrutura ou a laje a mais econômica possível, conte com as camadas colaborantes. Mas tem alguns pavimentos, como as garagens, que não são revestidos. A gente já sabe de antemão que não vai ter camada colaborante, não é? Sim. Precisa, então, definir. Esse pavimento tem furos, buracos, aberturas com o outro pavimento de cima? Por exemplo, rampa de automóvel, escada rolante, escada ou rampa para acesso de pedestre? Sim. Se tiver, não tem como exigir uma compartimentação só na capa ou na espessura da laje maciça. Se tem uma abertura. Se tem uma abertura, porque o incêndio que ocorrer ali, fumaça, ou mesmo, e que é mais danoso para as vidas do que, às vezes, até o fogo, é a fumaça, sim, né? Já vai passar, logicamente, por essas aberturas para o andar seguinte. Então, costumo dizer, fizemos uma atualização da NBR 15200 em 2024, onde inclui camadas colaborantes de gesso, que não tinha, o esclarecimento por meio dessas figuras, que camadas colaborantes aderidas ou não podem contribuir na espessura mínima exigida para a compartimentação. Sim. E onde não tem essas camadas, se tiver aberturas, nada a se exigir da capa. Mas a resistência a fogo, que nas nervuradas está na largura mínima da nervura e no internamento do aço, isso será sempre exigido. Resistência a fogo está no internamento da armadura positiva. Sim. Pronto. Então, o método tabular já vai dando essas medidas todas, etc. Podemos ir agora para frente, inclusive dizendo que, em acústica, a laje nervurada também teve uma certa, digamos, polêmica. Por ter uma capa, então, muito esbelta, de 4, 5 centímetros, vai passar muito som. Pronto. Então, quando fizeram em 2010 a NBR 15575, chamada norma de desempenho, sim, é só para edificações habitacionais terem uma certa mínimo conforto acústico, térmico e etc., para ter preservação da saúde humana. Onde é residencial é onde a gente dorme. Não é? Então, essa norma veio dizer para todos os elementos da edificação um mínimo de desempenho que ele tem que ter para dar saúde aos habitantes. Sim. No sistema de piso, onde a laje se inclui, né? Agora podemos dizer, nós podemos fazer um ensaio internacional, ISO, de impacto entre pisos e o ensaio de som aéreo. O ensaio de impacto e o som aéreo, todos dois têm, na tela seguinte já vamos mostrando, ISO 717, 1 e 2, é o nome deles na norma internacional. O ensaio de impacto, tá claro, a máquina vai fazer um choque e embaixo vai medir que som está sendo ouvido em quantos decibéis está chegando ali, né? E o som aéreo é esse que estamos fazendo aqui, e quanto estamos emitindo aqui e quanto que está chegando lá embaixo.
Certo. No outro quadro, a gente já vai ver que o som de impacto ele tem que ser menor ou igual a 80 decibéis. Se passar mais do que 80, ele é prejudicial à saúde. Sim. No outro ensaio, que é o de aéreo, tem que reter, agora é reter. Certo. O que é promovido som aéreo num andar, no outro andar ser menor que 45 decibéis. Igual ou menor que 45 decibéis. Sim. Tem uma subclassificação aí que não é muito importante. Importantes são esses dois fatores. Sim. Um som de impacto não passar de 80 decibéis no outro andar e o som aéreo ser menor no outro andar do que menor ou igual a 45 decibéis. Sim. Então, medimos uma porção de lajes. Clientes, executores, ensaios, fizeram vários ensaios. Por exemplo, nós vamos mostrando alguns, né? E todos com capas relativamente pequenas, sim, de laje nervurada, e comparando, inclusive, com outros sistemas de laje, e podemos criticar os resultados que estão sendo obtidos. Quero dizer que são alguns ensaios, temos muito mais do que esse, porque são os clientes que fazem nos seus Sim. edifícios, querendo demonstrar que é uma falácia que passa mais som ou menos som. A laje é parte do sistema de piso. Só para você ter uma ideia, se o piso for acabado com madeira, tipo tábua corrida e etc., vai atenuar o som na passagem de som, todos os dois. Se o piso for de cerâmica, vai aumentar a passagem de som. Sim. Se for de porcelanato, mais ainda é o aumento. Então, não é só a laje, sim, não é só o contrapiso e tal, é o conjunto. Sim. O sistema de piso completo é que é medido. Certo. E também fizemos alguns, como também alguns clientes fizeram, em osso, só para mostrar que só em concreto já passa. Sim. Os limites dessa norma são alcançados. Quanto mais quando tiver os acabamentos. Por exemplo, vamos ver aqui, o professor Pizzuti, da Universidade de Santa Maria, junto com o Daniel Pereiron, um mestrando na ocasião, ele fez, passando para frente, aqui, lendo aqui, está um pouco apagado, mas está aqui. A laje tem 28 centímetros de espessura. Sim. É nervurada com 22,5 de alvéolo, ou seja, altura da forma. E 5,5 de capa. Olha aí, 5,5 de capa. Sim. Total 28. Passa, por favor. Ele olha o resultado aqui embaixo do som de impacto. Som de impacto da laje nervurada em osso. 61 decibéis. Menor que 80. Sim. Com contrapiso e forro de gesso, 55 decibéis. Certo. Foi aumentando as espessuras, os materiais, vai passando menos som. Mas então já em osso atendeu, com capa de 5,5. Um outro ensaio, por exemplo, agora também deles, comparou 4, se você ver, 4 tipos de laje. Sim. A primeira lá é uma laje em concreto armado, de 12 centímetros de espessura. Isso. Uma laje maciça. Essa outra, né, é uma laje pré-moldada convencional, aquela que tem umas vigotas, Sei. E uma tavela ou uma cerâmica entre a coisa, e também com 12 centímetros de espessura. Essa outra, treliçada. Essa já procurou ser mais alta, 28 centímetros, com parte de nervuras e tabela de cerâmica entre as treliças. E a outra, e outra coisa, e a outra é aquela nervurada de 5,5 de capa, 22,5 com 5,5 de capa, que já tinha sido testada antes, que deu total 28. Quer dizer, pôs-se 2 lajes de 28 centímetros de espessura, porém, nervuradas. A treliçada é uma nervurada unidirecional. Sim. Né? E lá 2 de 12. Uma nervurada, com capa de 4 centímetros, e uma maciça de 12. Repare para você ver, aí vendo os resultados interessantes, né? Que nós vamos ter
o som de impacto, 69, 63, 62, 60. Todas menos do que os 80 de passagem de som de impacto. A maciça foi 62. Aquela mais espessa, né? A capa, né? Então, a maciça. Mas mesmo assim, não, deu menos. Uma maciça, E a azul ali, ó, é a nervurada, a treliçada, tá vendo ali? Sim. A nervurada, a Tex, olha lá, deu 63. Aqui, a 60 é a pré-moldada treliçada lá, 60. Quase tudo igual, né? 60, sim. 62, 63. Próximo, até 69 é próximo disso tudo. Portanto, todas passaram abaixo de 80, inclusive as nervuradas ou treliçadas ou pré-moldadas, que são nervuradas com treliças ou com vigotas pré-moldadas, mas é treliçada, é nervurada, com capas pequenas. Sim. Outro ensaio, e assim nós temos muitos outros, né? Que nós podemos mostrar nessa obra em Florianópolis, por exemplo, e quero lembrar a todos que estamos à disposição para fornecer cópias desses ensaios autorizados pelos clientes, tá? E alguns até pela própria Atex, que contratou a realização desses ensaios para poder demonstrar. Por exemplo, essa edificação aqui de Florianópolis, passando aí, ela vai ter, repare lá em cima, uma laje nervurada, não é? de 7 centímetros de capa. Olha lá, 7 centímetros, 18 de altura, de nervura. Então, total, 25. Né? 25 de laje. Olha lá, teve forro, olha lá, 4 centímetros de contrapiso, forro de gesso. Esse 10 centímetros aí, ó, é quanto que está lá? 10, né? É 13? É 13. É abaixo da laje o forro. Não é que ele tenha a espessura de 13. O bolsão de ar abaixo da laje é mais 13 centímetros. Então, deu passagem de som de impacto, 76, abaixo de 80. E piso pronto. E som de aéreo, reteve 54. Tem que reter 45. Acho que podemos ficar por aqui. Tem mais ensaios aí, mas, como eu disse, quantos quiserem, além desses que já mostrei, tem outros e vários, a gente pode fornecer as cópias, e nós, a Tex, e os construtores que preservam, não é, o cumprimento da norma de desempenho 15575, sistema de pisos, elegeram, então, a laje nervurada, a mais econômica e que passa no incêndio e na acústica. Maravilha. Obrigado pela aula, Marcos Terra, aqui no MansaCast, a Convapcast. Queria agradecer ao senhor, que aula, que honra receber você aqui no MansaCast. Obrigado. Eu que agradeço, como disse desde o início, para mim é uma honra, um prazer explicar aquilo que a gente deve saber, que a gente deve divulgar e, ao mesmo tempo, trazer essa mensagem. Faça o mais econômico, os clientes vão ficar satisfeitos, o cliente final, né, vai ser beneficiado com segurança, com qualidade. E isso inclui a laje nervurada e inclui a laje maciça com suas camadas colaborantes, em vez de ficar fazendo grandes espessuras, grandes consumos. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Podcast espetacular. Professor Marcos Terra, gratidão. Agradecer os patrocinadores. Obratec Projetos, Polo Vale Decor, Smart Lajes e Proteção. Um abraço, até a próxima.